Olá pessoal, o meu nome é Anderson, eu sou bolsista no MAST e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a relação entre a ficção científica e uma pandemia. O que você pensaria se eu descrevesse o seguinte cenário? Um vírus novo e desconhecido que em pouco tempo se espalha pelo mundo inteiro, causando uma crise que desafia tanto a nossa ciência quanto a nossa humanidade. Parece até sinopse de filme de ficção, não é mesmo? Algo que eu poderia ter tirado de filmes como Contágio, Epidemia, ou mesmo dos filmes de zumbi de cineastas como George Romero. Mas hoje, essa descrição se parece mais com a nossa realidade. E essa é uma das características da ficção. Projetar possibilidades que podem se tornar reais, imaginar realidades diferentes daquela em que nós vivemos, geralmente criando oportunidades para que os seus autores façam comentários sociais e lancem previsões sobre o futuro. Muitas das tecnologias que nós usamos hoje apareceram pela primeira vez em filmes de ficção científica. E nesse sentido, a ficção pode ser uma inspiração para a inovação. Mas é também esse exercício de pensar o futuro que levou muitos cineastas no passado a imaginar como seria o mundo caso uma pandemia global acontecesse. Nos futuros imaginados pela ficção científica, a ciência e a tecnologia estão sempre no centro. Em geral, são as escolhas de como usar a ciência e como usar essas tecnologias que definem se a humanidade vai caminhar em direção a uma utopia ou a uma distopia. E essa é uma lição importante que a gente pode tirar da ficção científica. O futuro depende das nossas escolhas. Às vezes, é a escolha entre seguir as orientações de pesquisadores da área de saúde ou acreditar em notícias falsas e tomar remédios que não têm comprovação científica que pode definir o futuro de uma pandemia. É essa escolha que fazem os personagens no filme Contágio, por exemplo. Dessa forma, a gente também pode pensar os filmes de ficção científica como uma ferramenta de divulgação científica. No próprio filme do Steven Soderbergh, por exemplo, a gente pode observar como funciona o contágio por meio do contato em superfícies como maçanetas e botões de elevadores, como o distanciamento social é importante para evitar a transmissão de um vírus e como o rastreamento de contatos é uma forma eficaz de estudar a difusão desse vírus. Ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado e perceber que a atividade científica nem sempre é representada de forma realista. Na ficção sobre pandemias, por exemplo, não é difícil a gente encontrar exageros. Jargões médicos que são usados fora de contexto, atores que usam instrumentos científicos de maneira errada em frente às câmeras. No próprio Contágio, os cientistas conseguem fabricar uma vacina contra o vírus em pouco mais de 100 dias e já começam a distribuir para a população. Aliás, você já parou para pensar sobre como a ciência e os cientistas são representados nos filmes de ficção? Já se passaram mais de 200 anos desde que Mary Shelley criou a figura do imprudente e obcecado Dr. Victor Frankenstein, mas o estereótipo do cientista louco e desconectado da realidade ainda é comum. Existem estudos que apontam para como os cientistas são geralmente representados nos filmes e na televisão como homens, brancos e com alguma senioridade, vestindo aquele jaleco de laboratório para indicar que se trata de um cientista. E isso cria um estereótipo para a figura do especialista que não representa uma parcela grande dos cientistas. A gente não pode esquecer a importância da representatividade e o papel da ficção em inspirar os mais jovens a seguir carreiras nas ciências. Você sabia, por exemplo, que a primeira mulher negra enviada pela NASA para o espaço citava a Tenente Uhura, de Jornada nas Estrelas, como uma das suas inspirações quando criança? E já que a ficção pode ajudar a inspirar, se a gente puder tirar apenas uma lição da ficção científica, especialmente aquela sobre pandemias, de filmes como O Enigma de Andrômeda ou A Gripe, dentre tantos outros, a lição que eu sugiro é a esperança. Esses filmes falam sobre os nossos medos, sobre as nossas ansiedades. Eles treinam as nossas mentes para pensar sobre o que fazer em momentos de tensão que poderiam ser reais. Mas no final da maioria desses filmes, a humanidade vence os vírus. Seja por meio da criação de uma vacina, seja pela adaptação da vida social a uma nova configuração pós-pandemia, a vida sempre encontra uma maneira de seguir em frente. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre ficção científica, dá uma olhada nos links que estão na descrição. Ali você vai encontrar material de leitura e indicações de filmes que podem te ajudar a passar o tempo nessa quarentena.